Então, nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação sobre essa questão do atributo da eternidade. Aqui nós vimos a respeito dessa definição, que Deus não tem princípio, então nem tem fim. Algo, por exemplo, que foge um pouquinho a nossa ideia, porque nós temos princípio e temos fim. Afinal, nós nascemos, e vivemos. Alguns familiares nossos, a gente teve certeza que nasceu, e nós vimos a partida de alguns deles. Então, assim, nesse sentido de começo e fim. Não querendo entrar nesse aspecto até mais escatológico de vida eterna ou de morte eterna, e ressurreição, mas nós temos mais essa ideia de início, continuidade, meio, que seria o meio, e fim. Para a gente é muito complicado entendermos algo que não teve início, e algo que não terá fim, porque nós somos realmente limitados. Então, ele fala, não tem nem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. Ele não faz algo de forma cronológica, como que se estivesse mudando também o seu próprio ser. Ele percebe todo o tempo com igual realismo, pelo fato dessa questão da eternidade. Deus não está preso, a gente chama no grego de cronos, que seria o nosso tempo. Cronos, Deus não está preso ao nosso tempo. Deus ele não é escravo do tempo. Nós estamos presos ao tempo, mas Deus não. Então isso é algo que para a gente também foge a nossa, vamos dizer, a nossa realidade. Por isso que não é algo palpável. A nossa experiência ela está no tempo. Nós não temos experiência fora do tempo. Então, isso é algo que atrapalha a questão da nossa real compreensão. É algo que para nós não é tão palpável. Então, o que fazemos? Olha, eu tenho ideia do que é tempo. Eu faria algo que seria ao contrário disso, para dizer que é fora do tempo. Mas, ainda assim, é muito amplo, é um conceito muito elevado para nós também. E até mesmo o fato de Deus ele conseguir ver todas as coisas ao mesmo tempo, como se fosse todas as eras, e nós vimos a respeito disso nos textos, que falam, por exemplo, a respeito de que ele era o alfa, ele era o ômega, isso Deus é eterno no seu próprio ser, que Deus percebe todo o tempo de igual realismo. Vimos aí a respeito do texto, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. E outros textos que vão dizer a mesma coisa. Então, para Deus não existe essa questão de... e quando fala a respeito de 1000 anos, se considerarmos aí que temos em torno de 6.000 anos, desde a criação ali do homem no Éden, segundo alguns, essa ideia, não quer dizer que para Deus teve 6 dias, não é isso. A ideia é que toda a história, desde da criação dele até a consumação, que seria a questão do retorno de Cristo, é como se fosse o mesmo instante para Deus, porque ele não está preso ao tempo, e ele enxerga tudo como se fosse ao mesmo tempo. Então, para nós é muito complexo isso, mas isso também nos aponta a respeito da grandiosidade que é esse Deus, nos aponta isso também. Então, as coisas elas se tornam até, quando nós falamos sobre essa questão dos atributos incomunicáveis de Deus, se torna até suprarracional algumas coisas. Nós recebemos pela fé, pelo que a palavra de Deus diz, mas nós não conseguimos esquadrinhar, como podemos dizer, destrinchar totalmente, porque vai muito além daquilo que nós podemos até mesmo imaginar. Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Também vemos aí a respeito de Deus intervindo, quando ele fala na plenitude do tempo a respeito do envio do seu Filho. Nós não cremos, nós não somos politeístas, nós cremos em um só Deus. Nós não cremos em 3 deuses. Inclusive, os judeus, eles alegam que somos politeístas. Na verdade, nós não somos politeístas. Nós cremos em um único Deus. Então, foi o próprio Deus que veio e encarnou. Então, isso é como se fosse uma intervenção dele na história.
E vimos aí também a respeito, até mesmo que ele fala que não levou em conta os tempos da ignorância, né? Ele fala que ele estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça, questão mais escatológica, né? Então, ressuscitando dentre os mortos, então, a respeito da ressurreição de Jesus, mas principalmente que há de julgar o mundo com justiça, a questão mais escatológica. Intervenções de Deus, né? Deus, ele age também no tempo. Então, Deus, ele não é um Deus alheio. Alguns compreendem que Deus fez as coisas e ficou passivo. Deus, ele não é um Deus passivo. Ele é um Deus que age. Não é assim, é um Deus que inerte. Eu fiz as coisas, criei a natureza, e agora vocês aí, criou o homem, e agora vocês aí andam com a perna de vocês aí, e o que vocês fizerem está feito. Não é assim. Deus, ele age e ele rege toda a história. Nada foge do controle dele. Então, essas coisas também estão relacionadas a Deus agindo no tempo, nos acontecimentos. Né? E aqui diz que Deus é o Senhor que criou o tempo e que o rege e utiliza para seus próprios fins. Deus pode agir no tempo porque é o Senhor do tempo. Ele utiliza para a sua própria glória. Então, Deus, ele age no tempo, ele age na história, né, para a sua própria glória. Isso é o que nós vimos, então, no estudo anterior. Hoje nós vamos tratar aí sobre a questão da onipresença, e existe também uma questãozinha bem complexa a respeito dessa questão da onipresença, que é também um dos atributos de Deus, dentro dos infinitos atributos dele. Como definição de onipresença, Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais, e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Irmãos, isso aqui é importante, porque Deus, ele não é matéria. A própria palavra de Deus diz que ele é espírito. Deus, ele não é matéria, nós somos matéria. Então, por exemplo, aqui no banco está a minha mão. Está a minha mão. Agora, então é uma parte minha que está encostada aqui. Só que com Deus não é assim. Deus, por exemplo, ele está nesse momento lá no Afeganistão, por exemplo. Só que é uma parte de Deus que está no Afeganistão, não é o ser dele por completo que está lá no Afeganistão. Deus está aqui no nosso meio, está. O ser dele por completo está aqui. Mas não no sentido de matéria, porque Deus, ele não é matéria. Então, isso é algo para a gente extremamente complexo. Extremamente complexo. Por quê? Porque nós não conseguimos estar em dois momentos ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, estou aqui à frente, mas não estou sentado. Porque eu não consigo estar aqui à frente e sentado ao mesmo tempo. Agora, isso para a gente chega a ser extremamente complexo, se parar para pensar. Deus, ele está em todo lugar. E não é um lugar só desse planeta, mas é o lugar de todo o universo. Seja o universo visível aos olhos humanos, seja o universo invisível aos olhos humanos, seja até mesmo a questão de dimensões. Nós conhecemos 3 dimensões. Um pouquinho mais estudando a respeito, nós temos noção de 5 dimensões, que seria a questão do tempo e um outro também que eu não lembro agora. Mas isso daí fisicamente falando. Mas assim, Deus, até a questão espiritual, por exemplo, vamos dizer, o mundo espiritual que existe, ele também está em todo lugar. Então, tanto no plano físico nosso, aqui do universo que nós enxergamos, quanto no espiritual também. Né? Então, assim, Deus, ele está em todo lugar, mas não está parte dele, está todo o seu ser lá. Isso para a gente é muito difícil de concebermos racionalmente, né? Até porque nós não temos essa condição. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Também Deus, ele não age da mesma forma, né, em todo lugar. Então, ele é Senhor do espaço e não pode ser limitado pelo espaço. Assim como Deus é eterno e não está limitado ao cronos, ao tempo, Deus também não está limitado ao espaço. Nós estamos, até mesmo pela lei da física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Né? Isso daí é uma lei da física.
Então, nós temos limitações. Agora, Deus não. Deus ele é extremamente... É até estranho falar extremamente limitado, mas ele é ilimitado mesmo. Ele consegue estar em todo lugar, porque Ele é o Senhor, Ele que criou o espaço. E o espaço que eu estou querendo dizer é a matéria. É a matéria. É o universo, Ele criou todas as coisas, e Ele não está preso a ela. Ele também não está limitado pelo espaço. Lá em Gênesis 1 e 2 diz: num princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, isso daqui, quando você para refletir, é extremamente complexo. Como que estava sem forma e vazia? Você conhece alguma coisa que não tem forma? Você conhece alguma coisa que não tem forma? Talvez o vento. Você percebe o ar por causa do vento. Mas assim, você falar que a terra era sem forma. Se ela estava toda assim, como diz, em vez de ser redonda, tivesse toda assim, mas ainda é uma forma. Se você parar para pensar que a terra era sem forma e vazia, é algo extremamente complexo. Extremamente complexo para nós. O que é sem forma? O que seria sem forma? O que seria algo vazio? Não tinha nem ar. A gente até poderia dizer que o vácuo seria vazio, mas vazio em relação à existência de ar. A gente normalmente fala, o vácuo é a inexistência do ar ali. Mas o que seria vazio? Então, até esse conceito mesmo de Gênesis 1, versículo 1 e 2, se torna extremamente complexo para nós. Algo que estava sem forma. Era como que se não existisse mesmo. E Ele foi e fez. Era como que se não existisse. Jeremias 23, 24 diz: acaso sou Deus apenas de perto, falando que Deus está presente em todo lugar, né? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Até a questão dos céus e a terra aqui seria a questão firmamento, né? A ideia judaica de céu seria mais essa ideia de firmamento, até mesmo a questão do universo, né? Mas ele falando que ele preenche. Então, quando a gente fala a respeito de que ele é um Deus imanente, é nesse sentido, de que ele está no nosso meio, né? Ele preenche todas as coisas. Isso não significa aquela ideia do panteísmo, né? De que a árvore é Deus, que não sei o que é Deus, que tudo é Deus, né? Não nesse sentido, né? Mas no sentido de que Deus ele preenche tudo. Sem forma. Sim. Então, mas assim, até mesmo distorcida não seria uma forma? Até porque essa ideia, por exemplo, de terra redonda, houve inclusive há discussões até hoje, né, chamado da terra plana, né, chamado da terra plana. Então, assim, se você parar, é uma forma de você pegar e interpretar o texto, até seria, mas ela se você parar para pensar, ela mesmo disforme nesse sentido de plenamente redonda, ela ainda é uma forma, que nem o quadrado é uma forma, o triângulo é uma forma, né? Por exemplo, a questão, se você olhar uma ameba lá, que é uma forma. A gente poderia falar, a Terra era em forma de ameba, seria totalmente ela como se fosse desfigurada, né? Então, assim, até essa ideia, por exemplo, de redondo, tudo bem que a Bíblia ela é bem clara a respeito, né, a respeito dessa redondeza da Terra, né?
Mas naquele período mais antigo, outros povos, eles até tinham essas discussões. Até mesmo, por exemplo, no período dos descobrimentos, muitos tinham medo de navegar e cair fora do oceano, né? Você ouve, por exemplo, sobre isso em história, no sentido de que a ideia de muitos era que a Terra seria chata, né? Então, é algo assim que é bem complexo, essa questão dessa discussão, né? Em Atos 17, 27 e 28 diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, aqui ele está falando que não está longe de cada um de nós, né? E aqui diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, né? No sentido de Deus mesmo imanente. Isso, é o Deus conosco, né? Ele é o Deus conosco. No fundo, nós afastamos no sentido da comunhão dele, né? Mas, assim, afastarmos da presença dele é impossível. Isso. Da comunhão dele. Isso. Mas, esse é um sentimento no sentido da graça de Deus, né? Não no sentido da graça comum, porque a graça comum ela é estendida a todos, né? Mas, assim, não tem como você fugir de Deus, por exemplo, né? Como a gente vê na própria Escritura, não há como fugir de Deus. Então, o homem ele até se sente distante de Deus, mas distante dessa comunhão com Ele, né? E não propriamente como se tivesse como eu me encontrar em um lugar que Deus não estivesse presente, né? Não existe como eu ir para algum lugar que Ele não estivesse presente. Então, Deus não tem dimensões espaciais. Deus não pode ser contido por espaço nenhum, por maior que seja esse espaço, né? Então, nem o universo todo consegue conter o nosso Deus, né? Tamanho a imensidão dele. 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, falando lá Salomão, né? Ele diz que nem os céus e até os céus dos céus pode conter o Senhor. Atos 7, 5, 48 diz, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, não pode conter. E é interessante que Deus ele habita em nós. Deus habita em nós, né? Então, assim, todo o universo está, Deus está ocupando, né? Não existe nada nenhum lugar que Ele não esteja. Deus pode estar presente para punir. Isso daqui é uma das partes talvez mais complexas que tem a respeito desse atributo. Deus pode estar presente para punir, sustentar ou abençoar, e nós vemos isso, né, nas Escrituras, essa presença de Deus nesses três sentidos. Então, Amós 9, de 1 a 4, diz, nesse sentido de punir, né? Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei, olha a ação dele, Deus fazendo. Matarei a espada, no sentido de punir, né? Presença dele para punir. Matarei a espada e até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. E se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. Olha só, toda a ação de Deus, fala, Deus agindo aqui. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles,
para o mal e não para o bem. Esse mal aqui não no sentido pecaminoso, né? No sentido da disciplina de Deus. Então, esse texto todinho aqui mostra a questão da presença de Deus punitiva, a presença punitiva de Deus, né? Com relação ao seu povo, que estava totalmente longe dele, né? Se prostituindo com outros deuses. Então, Deus aqui, ele se apresenta, ele tem essa presença mais punitiva. Nós vemos também a respeito, né, a respeito dessa presença dele para sustentar agora. Sustentar e depois abençoar. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Então, ele é o sustentador de todas as coisas. A presença de Deus sustentando todas as coisas. E Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A palavra de Deus, ela usa mais a questão da presença de Deus no sentido abençoadora. Nós vemos mais a presença abençoadora de Deus, mas nós não podemos ignorar essa questão da tríplice presença de Deus, né? Que seria a questão da presença para punir, a presença dele para sustentar as coisas e a presença também para no sentido de abençoar. Isso daqui é com relação a essa onipresença de Deus. Mas uma pergunta que é muito importante e salutar para nós, irmãos, que muitas vezes gera dúvidas. Por isso que esse conceito sobre a tríplice presença de Deus para punir, para sustentar e para abençoar, ela é importante. Porque muitos têm dúvida, por exemplo, a respeito da presença de Deus no inferno. Muitos, por exemplo, têm a ideia de que, olha, o inferno é a ausência de Deus. O inferno seria a ausência de Deus. O grande castigo seria a falta da presença de Deus. Muitos compreendem desse jeito. Mas, irmãos, nós somos confessionais aqui na Igreja Presbiteriana. Nós temos a nossa confissão de fé de Westminster. E a confissão de fé de Westminster ela é baseada nas Escrituras. Ela é inerrante? Não, porque ela é a iluminação de Deus àqueles grandes teólogos de Westminster. Grandes teólogos, que eram grandes estudiosos, inclusive. Então, assim, a gente considera que a confissão de fé é inerrante? Não. Inerrante nós consideramos só a Bíblia como inerrante. Mas a Igreja Presbiteriana ela adota a confissão de fé de Westminster como o seu símbolo de fé. Entende que ela faz essa interpretação das Escrituras. E lá no capítulo 33, item 2, o capítulo 33 ele vai falar sobre do juízo final, sobre o juízo final. E o item 2 ele vai falar um pouquinho a respeito dessa presença de Deus. Olha o que diz o item 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, falando sobre o juízo final, né? A glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Olha só, o gozo e a alegria que haverá no céu, no gozo eterno, ele é procedentes da presença do Senhor. Então, é a presença abençoadora de Deus lá no céu. Presença abençoadora dele. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna. Eles serão punidos, então, com tormentos e com a destruição eterna, provenientes da presença do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, Deus estará presente no inferno. Deus estará presente no inferno. E lá será essa presença punitiva dele. Por isso que é importante
nós temos esse conceito da presença de Deus. Não existe nenhum lugar que Deus não está presente, até mesmo no inferno. E ali no inferno, muitos acham até que quem vai atormentar os homens seria o Satanás. Não, Satanás ele será atormentado. Lá ele será atormentado também. E quem irá, é proveniente esse tormento todo da ira punitiva de Deus. Sabe qual que é o grande problema, muitas vezes, que muitos têm dificuldade para compreender isso? É porque nós muitas vezes assistimos alguns filmes, por exemplo. Alguém já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida? Alguém já assistiu aquele filme, O Alto da Compadecida? Já? Tudo bem, legal o filme, né? Dá bastante risada, inclusive. É bem cômico o filme, O Alto da Compadecida. Faz muito tempo que eu assisti. Ela muitas vezes é a ideia que nós temos. E que a ideia que nós temos, muitas vezes, ela é católica romana, a respeito disso daí. Porque, não sei se lembram, que morreram lá os personagens e todos eles foram para o julgamento. E aí Maria lá intercede por eles e, rapaz, ruim que era, ia para o céu também. E uma frase que eu não esqueço, Jesus daquele filme fala, desse jeito ninguém vai para o inferno. Irmãos, a gente muitas vezes tem uma ideia de um Deus complacente, de um Deus que ele é só misericórdia e só amor. Olha, se Deus ele é misericordioso e ele é amoroso, mas como assim Deus vai conseguir mandar alguém para o inferno? Na prática, muitas vezes a gente pensa desse jeito, só que não é o que a palavra de Deus nos mostra. Deus ele não age apenas, e a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, sobre a questão da unidade de Deus, que vai ser o próximo tópico, a unidade no sentido de atributos. Deus, ele quando age de uma forma, ele não age só com misericórdia, muitas vezes sobressai a misericórdia dele, mas ele não tem nenhum momento que ele não haja, por exemplo, com justiça. Não há nenhum momento que ele não haja com justiça. Aí quando Deus ele pune, a gente fala, olha, Deus agiu com justiça, mas como se ele tivesse esquecido o amor dele. Não. Então assim, a gente tem muitas vezes ideia, se Deus está presente lá no inferno, punindo, então não há amor por parte dele. Ele esqueceu o atributo dele em algum lugar, e aí ele não está em todos os lugares de forma completa. É lógico que ali está o que enfatizada a questão do atributo dele, da justiça. Deus punindo, derramando o seu cálice da ira dele aos desobedientes, aqueles que nada quiseram com ele. Talvez isso seja difícil para a gente, porque eu estava até falando com o pastor lá, que o pastor estava falando sobre pós-modernismo, né? O quão a gente muitas vezes é pós-moderno, até no sentido da incoerência mesmo, até no sentido da incoerência, que vamos dizer, é um grande atributo da geração pós-modernista, a questão da incoerência. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela é clara a respeito de Deus na sua presença punitiva. E não há nenhum lugar, nem mesmo o inferno, que Deus ele não estará. Deus ele estará lá, punindo. Deus estará derramando ali os seus vasos de ira sobre os desobedientes, e inclusive sobre o anjo caído e as suas hostes, Satanás e os seus anjos. Não será o Satanás que irá atormentar aqueles que estarão lá, ele será atormentado também. Ele também passará a eternidade sendo atormentado no lago de fogo. Dito isto, irmãos, passemos então para... Pastor, quer comentar? É importante pensar que às vezes você usa o verbo estará punido, né? Mas ele sendo Deus, ele está punido também. Sim. Certo? Sim. O João 3,36, ele diz assim, né? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna.
Isso. de Deus, né? Em Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, de certa forma, a manifestação dos atributos de Deus está, Até mesmo punindo. continuará. Que é o caso, por exemplo, ali de Amós, né? Ele mostrando ali um Deus irado que a gente vê na história, né? Inclusive, nós cremos nessa questão do estado intermediário, né? Que é tanto o estado intermediário de punição, que seria o inferno, porque o estado final é o lago de fogo, né? Tanto quanto o estado intermediário de gozo, que seria o céu, e o estado final, que é novo céu e nova terra, né, pelo que a palavra de Deus diz. Então, o inferno hoje está em vigor, né? O inferno hoje está em vigor, e Deus está lá na sua presença punitiva, né? Quando eu falei estará, é no sentido mais de consumação, né? Mas, realmente, ele está a todo momento, não há nenhum lugar em que Deus não esteja presente, né? Seja de forma abençoadora, como no céu hoje, seja punitiva, como no inferno hoje. Você falou anteriormente sobre que Deus está presente por completo em todos os lugares, em todo lugar. E quando ele diz que ele habita na vida do crente, é a mesma coisa. Não é uma parte dele, Não é uma parte. é ele por completo. Eu acho que nós precisamos entender melhor essa presença de Deus em nossas vidas. Muito bem, isso mesmo. Sobre a questão da unidade. Irmãos, da unidade aqui, a ideia é com relação aos atributos. Não está falando aqui sobre a questão da trindade, como que se a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo fossem um só. Isso é uma realidade, mas não é isso que está falando a respeito desse atributo da unidade, que estaria o foco. Né? O foco está relacionado aos atributos de Deus, né? E não a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como definição, Deus não está dividido em partes, porém, percebemos atributos diversos de Deus enfatizados em momentos diferentes. Sim, Deus, como diz, Deus, quando ele vai punir, ele não está somente com a sua justiça, ele está com seu amor e sua misericórdia também. Ele também está. Quando Deus ele está agindo com misericórdia, ele está usando os outros atributos dele também. É lógico que enfatiza um ou outro, mas não a ideia de que um é mais importante do que o outro. Então, assim, Deus não é parte dele, é só a parte dele, só o atributo do amor que está em vigor aqui. Não, é ele por completo. Não é só a parte do amor de Deus, como se Deus pegasse e esquecesse, ou tivesse de lado, deixando de lado. Olha, vou deixar de lado agora minha justiça para agir com misericórdia. Não, é ele por completo. É ele por completo que está agindo, seja em qualquer momento, seja um momento em que ele tem, de fato, ali é evidenciado mais a misericórdia, mas todos os seus atributos estão ali. Não é parte de Deus que está fazendo algo, é Deus por completo. É Deus por completo. Quando as Escrituras falam dos atributos de Deus, jamais destaca um deles como mais importante que os restantes. Irmãos, isso daqui é importante porque, por vezes, a gente teima em querer destacar algum atributo como o mais importante, principalmente aqueles que são um pouquinho mais rebeldes, né? O meu fim vai ser no céu, porque Deus ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso. Eu vou aprontar aqui, mas na hora que chegar lá, né? Vai dar um jeitinho, porque, rapaz, como que um Deus amoroso desse vai pegar e lançar alguém no inferno? De forma alguma. Até mesmo essa é a ideia do aniquilacionismo até. Olha, como pode Deus pegar e mandar alguém para um castigo desse? Aquele que não vai para o céu, Deus vai acabar com a existência dele, vai como que diz, sumir. Ele não vai ressuscitar e passar a eternidade sofrendo. Porque como um Deus de amor desse vai querer com que as pessoas sofram a eternidade? Isso é enfatizar, irmãos, é como que considerar algum atributo de Deus mais importante do que o outro. O atributo da misericórdia, dessa misericórdia de Deus não é mais importante do que da justiça, o amor do que a onipresença, do que a onipotência, do que a onisciência, do que a eternidade.
Nenhum atributo é mais importante que o outro. Todos eles são extremamente importantes e todos eles estão em voga no mesmo momento. Todos eles são utilizados no mesmo momento. Então, em 1 João 1,5, a gente até vê algumas ênfases sendo dadas, mas não significa que é só isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. A ideia de enfatizar a questão da luz é para dizer que não há treva. Você vai enfatizar que Deus ele é eterno para dizer que nele não há treva nenhuma? A questão está ali no que ele está relacionando. João, por exemplo, ele também fala em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é só amor? Não, Deus também é luz. Deus também é eterno. Então aqui são ênfases que estão sendo dadas, né, a respeito. Por quê? Porque João está falando do amor. João está falando do amor. João não está falando sobre a eternidade para dizer que Deus é eterno. Ele está falando a respeito do amor. E principalmente o amor que cada um de nós devemos ter uns pelos outros. Então aqui está a ênfase dada baseado naquilo que ele está falando. Não que ele esteja restringindo. Deus é somente amor. E infelizmente muitos têm isso. Acaba restringindo, né, Deus a um atributo mais importante. Né? Por exemplo, como se o amor fosse o mais importante deles. Então, os atributos de Deus são característicos do próprio Deus, de todo ser divino. Eles são esses característicos dele. Não são ele. Deus não é um compêndio de atributos. Não são atributos que fazem uma pessoa. Atributos apontam ao caráter dele. Mas o Deus não é seus atributos. Os seus atributos são característicos, né, que torna esse Deus do jeito que ele é. O ser divino não é uma coleção, como diz, não é uma coleção de atributos reunidos. Os atributos de Deus não são acréscimos ao seu verdadeiro ser, como que os atributos de Deus acabaram surgindo depois dele, até porque Deus também não surgiu. Ou que Deus, ele, em um determinado momento, ele pegou, apesar que não existe momento na eternidade, né? Por isso que é extremamente complicado nós falarmos, por exemplo, sobre eternidade, como que se houvesse momento. Deus não é suscetível de momentos, mas como que se existisse alguma coisa na eternidade em que Deus não tivesse esses atributos. Deus sempre teve. Não, esses atributos não foram acrescentados a ele. Ele sempre teve. Ele sempre teve esses atributos. O amor e a justiça de Deus andam juntas e não separadas. Não só o amor e justiça, porque amor e justiça normalmente são mais debatidas, né? É interessante. Deus não é amor, não é só amor, Deus é justiça também, né? Como que em determinado momento ele só agisse com justiça, ou em determinado momento ele só agisse com amor. Então todas elas andam juntas, não só justiça e amor, mas todos os atributos, toda a infinidade de atributos que Deus tem, todos os atos de Deus, elas estão juntas, algumas vezes mais enfatizada uma do que outra. Porque as Escrituras falam desses diferentes atributos de Deus, não somos capazes de assimilar todo o caráter de Deus uma só vez, e assim precisamos aprendê-lo a partir de diferentes pontos de vista, ao longo de certo período de tempo. Nós não teríamos condições de entender nada de Deus se ele simplesmente jogasse tudo de uma vez. Então, os atributos de Deus, eles fazem com que venhamos a conhecer mais esse Deus. Vamos conseguir conhecer ele por completo? Não. Mas se Deus ele não fosse revelando aos poucos, nós não iríamos entender nada dele, né? Nada dele. Não podemos dizer que em um momento da história Deus é irascível, em outro momento da história ele é amoroso. É como se a gente dividisse. Olha, Deus lá no Antigo Testamento, ele era um Deus punitivo, ele era um Deus irado
com o seu povo. Mas olha, com a vinda de Cristo e a descida do Espírito Santo, agora ele virou um Deus amoroso. Não existe isso. Não existe esses momentos da história, né, em que Deus ele é irascível e o outro momento ele é amoroso, o outro momento ele é misericordioso. Não é tudo isso. Está nele mesmo, em todos os momentos. Algumas ações revelam com maior destaque alguns dos seus atributos, né, como nós já falamos aí. Então, não quer dizer que Deus, ele, quando está agindo com misericórdia, ele só está agindo com misericórdia, mas está ali todos os seus atributos envolvidos. Então, como conclusão, sobre a questão do atributo da eternidade, nós vimos no estudo anterior, né? Ele é eterno em seu próprio ser, Deus percebe todo o tempo em igual realismo, Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Hoje nós vimos o atributo da onipresença, Deus está presente em todo lugar, inclusive no inferno. Deus não tem dimensões espaciais, nada consegue limitar Deus. Deus pode estar presente para punir, sustentar e abençoar. Isso daqui é importante para compreendermos até mesmo sobre essa presença de Deus no inferno. O atributo da unidade. Não existe um atributo mais importante que o outro. Isso é importante ficar na nossa mente, irmãos, porque, infelizmente, a gente tende a querer fazer essa diferenciação. Então, como aplicação para as nossas vidas, se Deus é onipresente e é a Ele que devemos dar conta da nossa vida, por que muitas vezes tememos mais a homens do que a Deus? Por exemplo, não posso fazer alguma coisa na presença do pastor, porque se o pastor vir eu fazer alguma coisa, eu vou ser disciplinado. Não posso fazer perto do presbítero da igreja. Mas você está temendo quem? Você está temendo o pastor? Você está temendo o conselho da igreja de ser disciplinado? A disciplina que o conselho da igreja ela pode trazer a um irmão, ela é a disciplina que entendemos que é Deus que queira que seja aplicada. Então, assim, por que muitas vezes nós temos mais medo? Medo da esposa, do esposo, do cônjuge. Olha, não posso fazer tal coisa perto do meu cônjuge. Mas e Deus? Deus não é onipresente, está sabendo todas as coisas? Deus não está vendo tudo? Se Deus está vendo tudo, por que muitas vezes a gente tem mais medo de homens? Isso é importante para nós, irmãos. Isso daqui é prática na nossa vida. Isso aqui, inclusive, tem a ver com a vida de santidade. Uma vida de santidade é o seguinte: olha, o meu cônjuge não pode estar vendo, mas Deus está. E é Ele que eu tenho que dar conta de tudo da minha vida. É Ele que o pecado que eu cometo, ele atinge primeiro a santidade de Deus e, consequência, atinge pessoas, sejam cônjuges, seja quem for. Mas o pecado, primeiro, ele atinge Deus. Como Davi, quando adulterou lá com Batseba, inclusive ele matou Urias. O que ele diz? Pequei contra ti somente. Ele conscientemente, olha, o primeiro ofendido foi o Senhor. Urias sofreu as consequências do pecado deles, do pecado de Davi, sofreu no sentido de que ele morreu por causa do pecado de Davi. Davi que, como mandante, né, de um assassinato, vamos dizer, porque colocar na frente da batalha ali era para morrer mesmo, e essa era a ideia dele, que ele morresse. Mas ele, pequei contra ti somente. Então todo pecado atinge primeiramente a santidade de Deus, e aí as pessoas acabam sofrendo consequências, né, do pecado. Você vive como se Deus fosse uma unidade em relação aos seus atributos, ou entende que o seu amor e misericórdia sobressai a todos os demais atributos? Isso daqui nós vemos muito nos nossos dias. As pessoas enfatizando a questão da misericórdia e do amor de Deus. Como que se Deus ele fosse um Deus cego, como que se ele não tivesse justiça, como que se ele não soubesse todas as coisas. Igreja se formando com essas bases. Exato. A questão de teologia sendo formada dessa forma, como que se Deus ele fosse só um Deus bonzinho, como um Deus misericordioso, como chamado Deus Paz e Amor, Deus Paz e Amor.
Mas os atributos, ele sempre tem todos. Todo momento da ação de Deus, todos os atributos estão com ele ali.